Fala aí, aqui é Maurício de Paula e hoje nós vamos ter como primeira aulinha de 2024 como desperdiçar um excelente material mesmo tendo um elenco principal incrível. E hoje, meus queridos e queridas, nós vamos falar sobre segredos de um escândalo. Mas antes da gente começar, é claro que eu vou sempre pedir para vocês deixarem aqui de cara logo o like da moralidade, curtir esse vídeo, por favor, comentar aí com a gente também, saber se vocês gostaram do filme, se vão assistir, se tem algum interesse, se estão discordando, enfim, trocar ideia aqui. Mas principalmente, não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para saber quando tem vídeo novo neste excelentíssimo canal que é Os Dois Faladores. Eu tenho medo de mim mesmo quando eu falo que eu acho que o vídeo vai ser rápido, porque como eu sempre repito para vocês aqui, eu falo demais, eu gosto de falar, e aí eu falo para vocês, o vídeo vai ser curto, e de repente o vídeo tem 12 minutos. Eu acho que não vai ser esse o caso. Eu acho que não vai. Eu acho. Bom, então a gente tem aqui um filme dirigido pelo Todd Haynes, com o roteiro do Sammy Burch e do Alex Mechanic. Também no elenco principal a gente tem aí como base um elenco bem enxuto, mas contando principalmente com a Julianne Moore, com a Natalie Portman e o Charles Melton. No filme nós temos uma atriz interpretada pela Natalie Portman que vai passar um tempo com uma mulher e sua família, essa mulher interpretada pela Julianne Moore, como parte de uma pesquisa de personagem, já que ela vai interpretar essa mulher no cinema. Essa mulher, interpretada pela Julianne Moore, que é a Grace, esteve envolvida num escândalo no passado muito grande, saiu em jornais e tudo mais, isso mudou a vida dela completamente. E a gente, através dessa pesquisa de personagem da Natalie Portman, passa a conhecer melhor a Grace, entender melhor as suas questões e desvendar alguns segredos que estavam ali ou que podem continuar escondidos e só a gente vai saber no final das contas. E a gente acaba vendo como todos foram impactados pela questão, inclusive a própria atriz. Então bora pros prós e contras, começando pelos contras, assim como eu faço nos meus vídeos lá do Nerdspot. Se você não conhece o canal, vai lá dar uma olhadinha, por favor, espero que vocês gostem dos vídeos que tem lá. Eu fiz um vídeo sobre O Mundo Depois de Nós e eu acho que aqui cabe a mesma observação que eu fiz lá. O filme Segredos de um Escândalo, ele tenta, desde o primeiro momento do filme, setar, definir ali um clima de tensão forçado demais, né? Principalmente através da trilha sonora e algumas escolhas que eu sinceramente não entendi muito bem. Sabe, uma boa parte desse primeiro ato é toda uma tendência de fazer com que você acredite que vai acontecer algo, alguma coisa imediata, que vai ter um jump scare ou que vai ser revelado algo muito, sabe, aterrador, enfim, é complicado. Até porque depois o filme sofre uma mudança, uma alteração nesse tipo de visão, nessa forma de contar a história, nessa narrativa, e aí passou a fazer menos sentido ainda. E é engraçado pensar que parece que é uma tendência, né? Como eu falei, eu disse a mesma coisa no vídeo sobre O Mundo Depois de Nós, e eu não duvido que isso aconteça em várias outras obras. Talvez eu mesmo já tenha visto e não tô lembrando agora. Outra coisa é, algumas pessoas simplesmente não vão gostar do fato do filme não resolver diversas questões, ou não tocar em questões que poderiam ser tocadas, ou tocar e simplesmente não se aprofundar e abandoná-las. Enfim, no final das contas tem muita coisa que fica, eu até gosto na medida do possível, na medida certa. Só que esse filme aqui tem um sério problema com isso. Tem vários assuntos legais que poderiam ser abordados, que poderiam ser passados como lições, mensagens legais para as pessoas, ou até mesmo nem tão legais, mas mensagens válidas. Mas a produção meio que escolhe a superficialidade de tudo e a quantidade dessas coisas que acabam não sendo tocadas. Como eu falei, eu gosto de filmes que fazem isso, de deixar algumas questões em abertas, ou uma questão em aberta principal, como fez Inception, por exemplo, né? O final do filme que a gente ficou durante anos debatendo para o nosso imaginário. Mas esse filme, ele se especializou em fazer isso, principalmente no primeiro ato, e com isso me perdeu bastante. Eu também gosto de filmes que deixem a coisa para o nosso imaginário, um final que deixa a gente debatendo, como eu falei agora há pouco. E esse filme aqui, eu acho até que ele tem um significado, sabe? Eu acho até que ele tem uma definição de significado, se você for perguntar diretamente para a direção, por exemplo. Mas eu prefiro achar que a gente pode sim ter um campo de liberdade, uma licença poética para falar sobre esse final aí e interpretar de várias formas. Então aproveita se você tem alguma ideia, alguma questão, alguma coisa sobre o final do filme, sobre o que você acha, assim como também aconteceu em Um Mundo Depois de Nós, que eu acho que tem uma mensagem, mas várias pessoas puderam interpretar de outra forma, coloque nos comentários. Agora os prós, eu gostei do potencial da história, tem uma premissa bastante interessante que poderia ser muito bem desenvolvida, mas eu acho que o filme peca ao não fazer isso, perde algumas
boas oportunidades ali, mas ainda assim, o filme tem uma boa história. Ela realmente só não foi desenvolvida o suficiente pra ficar boa pra mim. Olha, é claro que a Julianne Moore e a Natalie Portman são motivos suficientes pra gente assistir até um filme da Galinha Pintadinha, se for o caso. Né? Mas apesar da Julianne Moore estar interpretando aqui uma mulher com muito mais camadas do que a gente consegue imaginar e com várias lutas internas que muitos não compreenderiam, a Natalie Portman está num nível absurdo aqui. De bom, claro. É impressionante como, por exemplo, ela desenha uma linha imaginária que eu acho que existe para todos os artistas do que é a pesquisa de personagem, o quanto ela deixa isso afetá-la, o quanto é que ela transporta, ou o quanto ela absorve disso para a própria vida, ou o quanto ela consegue separar, ser profissional e tudo mais. E o quanto isso acaba se assemelhando ao trabalho de um detetive policial, né? Porque a pesquisa é isso, às vezes é muito invasiva. Pode parecer realmente algo que você tenha contra a pessoa pesquisada, mas não, no final das contas, para que você entenda, para que você interprete, para que você passe uma verdade, tem toda uma questão de você realmente ser aberto e sincero com quem está te pesquisando. E a Natalie também deixa claro a ambiguidade da própria vida dela, as relações que ela exibe ali, que por muitas vezes são mecânicas, são necessárias, são políticas ou não. As cenas da personagem da Natalie já tentando ali simular alguns momentos da vida da Grace, a personagem da Julianne Moore, ou até os trejeitos dela são impressionantes, são absurdas, são sutis, mas é o sutil que a gente precisa, é o silêncio que a gente precisa para ouvir um barulho, sabe? Como eu já falei em vídeos no meu próprio canal, o próprio vídeo, eu acho que é muito parecido, o que eu tô falando aqui é realmente muito parecido com o que, em certos aspectos, com o que eu falei no vídeo lá do Nerdspot que fala sobre o mundo depois de nós, porque realmente tem algumas coisas que são semelhantes. Então, eu acho que esse filme aqui funciona muito bem como um experimento social. E aí um experimento ao pé da letra, porque a gente tem uma atriz passando um tempo com uma família para entender todo aquele contexto, entender melhor a mulher que ela vai interpretar e tudo mais. Isso não deixa de ser um experimento social basicamente ao pé da letra. Então, eu acho que dessa forma o filme funciona bastante bem. Acho que ele até consegue se aproveitar muito das situações, das atrizes, das atuações, no final das contas. E apesar do filme não ser nada inovador, tecnicamente falando, uma edição de som bem normal, edição de vídeo também bem normal, fotografia bem normal, às vezes até meio chata os takes e os ângulos que eles escolhem, mas assim, é um filme mais pé no chão, então eu acho que acho que rima, eu acho que funciona. Mas o que importa é que, pelo menos nas atuações do filme, se sobressai como experimento social também. E é isso, pessoal. Antes da gente terminar, eu vou pedir de novo para vocês deixarem aqui o like da moralidade, dá uma força pro canal aqui dos Dois Faladores, por favor. Se vocês puderem, quiserem, também tiverem algum interesse no conteúdo que eu desenvolvo aqui pra internet, por favor, o canal Nerdspot está lá de braços abertos para receber vocês. Não se esqueçam também de comentar aqui embaixo, saber se vocês, enfim, se vocês concordam, discordam, se vão ver o filme, se não vão ver o filme. E principalmente, como eu sempre digo, se inscrever aqui nos Dois Faladores e ativar o sininho da notificação para saber quando tem vídeo novo por aqui, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Voltei por aqui e é isso aí. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até mais. What's your relationship like with your kids? How is that relevant? You're the actress playing my mother? Look me in the eye and tell me how selfish you are. You're different than me. You're a modern woman.